Sabcast. Eu sei que é segunda-feira, você deve estar só com o café da manhã no bolso aí, mas aqui pra nós tá virando moda gravar o Sabcast com o rabinho cheio de cachaça. Mas enfim, eu não tenho mais nada pra falar. A única coisa que eu vou te dizer é, eu sou o Alexandre Geuchac e o Cássio pegaria aquela bola do De Bruyne. Eu sou o André Zanetti e sai de abedo. Eu sou o Leonardo Tavares. Tem coisa que tem que sair, mas tem coisa que devia ter entrado. Opa, por que isso, Piazada? Porque tem aquele maluco que você agora vai ser convocado, nunca foi. Ou aquele cara que chegou a ser convocado, mas não foi devidamente aproveitado na amarelinha. E hoje nós vamos falar, claro, dos injustiçados da seleção brasileira. Só que antes de qualquer coisa, eu vou tomar um gole de cachaça. Ai. Aí fica E agora o André Zanetti vai dar um recado. O Sabe Retrô que você tanto respeita é um oferecimento do Subiu a Bandeira, o canal mais amado por você que está ouvindo e que merece a sua atenção. Se você não conhece e caiu de paraquedas aqui, abre o youtube.com/subiuabandeira e se delicie. Já que vamos falar de jogadores injustiçados, sabe aquele craque do teu time que nunca é chamado para a seleção? Sabe esse tabu? Hoje vamos relembrar o terceiro Futebar, os tabus históricos do futebol. Esse Futebar vale muito a pena você ver e se informar. Aliás, fica aqui uma questão para os meus colegas de mesa. Será que cabe atualizar essa listagem? Xiii, vale sim. E bela lembrança, André Zanetti, porque esse Eduardo Tavares e Leonardo Tavares, que me desculpem, que entraram já posteriormente no canal, Ficou bom de andando? mas esse cenário do Futebar pra mim era o melhor e as primeiras edições do Futebar foram muito boas, né? Teve essa dos tabus, teve aquela do entrega ou não entrega, Sim. discussões de altíssimo nível, como são de costume no Subir a Bandeira, mas essa ficou muito boa. E foi trazida a questão da valsa dos 15 anos do Sacha. Que dançou. E por ironia do destino, na sequência daquela temporada, o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão. Olha só, hoje esse tabu não entraria na lista, não é verdade? Mas respondendo aqui o Zanetti, não entraria, mas acho que tem uma listinha aí que dá pra ser atualizada, né? A gente tem bastante coisa aí de tabu aí. Por exemplo, até o Flamengo ganhou uma Libertadores agora, depois de 38 anos. E agora anos. o Flamengo parece que faz 2 semanas que não é goleado. Sim. Exatamente, não deixa Não, de se for ser ver, ó, verdade. sem zoeira, o Palmeiras ganhou no Morumbi depois de 15 anos também. Sei lá o que mais tivemos aí, mas se esmiuçar, a gente acha bastante tabu. É uma boa pedida pra quando voltar nosso querido e amado Futebar. Na verdade, o tabu é só você assistir um jogo da Globo domingo, 4 horas da tarde, né? Que daí vai ter lá. E daí, Eric? Não, porque o Flamengo não ganha do Atlético Mineiro jogando de branco no lado direito da transmissão. Começando com um jogador do ataque que tem um nome que começa com uma vogal há 45 anos. Então sempre tem aquele tabu da acabou de revelação. plagiar Marcelo Aginé, né? Mas é verdade, cara. Eu penso o nível do palestrinha que o cara faz no pré-jogo ali, né? Cara, eu preciso pegar um tabu, cara. Eu quero ver Leonardo Tavares numa transmissão de futebol. Galera, como eu tô apresentando, se vocês me permitem, eu separei esse programa... Muito obrigado. Eu separei esse programa em 3 blocos. O primeiro bloco vai ser aqueles caras que a gente não viu jogar. Mas semana passada não tinha bloco. É de carnaval? Agora tem. Agora tem. E você vai entender daqui a pouco. Daqui a pouquinho você vai entender por que Só que pra tem o saber bloco. se você separou esses blocos aí no seu bloco Ó. de nota. Nossa. Pão. Enfim, nessa primeira leva nós vamos falar daqueles caras da velha guarda, aqueles que nós só ouvimos falar e depois, pela nossa paixão por futebol, que eu acho que todo mundo comunga dessa paixão, a gente foi Pouquinho. pesquisar, né? Busquemos. Então eu trouxe o primeiro nome aqui que foi trazido num questionamento de um Vida de Bola antigo. Foi trazido de novo quando o André Zanetti, quando o Eduardo Tavares trouxe no Sabe Retrô, que é o Dirceu Krieger, né? Que nunca vestiu. Tem aqueles jogadores que vestiram amarelinha, mas foram pouco aproveitados. Só que o Dirceu Krieger não chegou nem a ser convocado nenhuma vez.
E a gente falou recentemente no Sabcast sobre ele, né? E o que eu vou repetir o que eu disse naquele dia, pelo que a gente ouve falar, já que é de jogadores que a gente ouviu falar e não viu, mas Dirceu Krieger parece ter jogado muita bola, tem uma estátua ali no Coritiba. O problema é que a concorrência era muito grande na época. Dirceu Krieger se destacou principalmente nos anos 70 no Coritiba. E você veja, a seleção dos anos 70 era absurdamente magnífica, né? Foi a seleção do Tri, não só no ano 70, mas nos anos 70 o Brasil era muito bem qualificado de jogadores, ainda mais na posição do Dirceu, que era ponta, que era ponteiro, né? Uma posição antiga. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho uma teoria, a seguinte teoria que é assim, ó. Se o cara tem estátua, o cara merece tanto jogar na seleção, quanto merece ser idolatrado por torcida. Não tem. Tem estátua, o cara tem história. Não adianta. O cara não vai ter estátua por ter jogado nada, tá ligado? E pelo menos uma convocaçãozinha só pra ele ter a fotinho, né, com a camiseta da seleção. Pra pegar a camiseta e enquadrar em casa, isso tá que ligado? eu ia dizer, que nem assim, talvez não jogar uma Copa ou uma competição de maior... Mas assim, ter ido pelo menos uma vez, marcado presença. Jogar uma Copa América, tá ligado? Eu que acho, não vale nada. Não sei se vocês concordam, mas isso já supre, né? Assim, aquela ida pra seleção brasileira, já coloca Parecida, o cara num pedestalzinho, né? E antes que Leonardo Tavares traga esse nome, temos que falar do Ademir da Guia, né? Porque, queira ou não, o cara merecia mais oportunidades, né? Sim, esse sim já tava, nós falando do Krieger, estátua ali, que nem o André falou, já tava na ponta do meu gancho essa aí. Ademir da Guia, diferentemente do Krieger, ele foi convocado algumas vezes, inclusive temos um Vida de Bola do Ademir da Guia, um dos primeiros. Lá o André fala das passagens do Ademir pela seleção brasileira. É o maior ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, a primeira estátua que foi construída, mas ele não teve as oportunidades talvez que merecia na seleção, mas eu acho que pela mesma justificativa. A concorrência na época, ele era camisa 10 do Palmeiras, jogou como segundo volante também. Quem viu diz que foi maestro da bola, mas não teve as oportunidades, sei lá, merecidas ou devidas na seleção, muito em razão da concorrência. Quem eram os camisas 10 dos anos 70? Pô, você tem Rivelino, você tem nada mais, nada menos que o rei do futebol, você tem Pelé. Mas então, esse assim, não, né? Esse não. Então, mas aí você vê como a concorrência, por mais que o cara fosse bola mesmo, a concorrência era cruel, né? Mas pegando o gancho, como diria Leonardo Tavares, já que ele falou essa questão quem era camisa 10 nos anos 70, eu agora, em uma fala apenas, eu vou colocar 2 quadros do Sabcast, que é o Sabe Retrô e é o Palestrinha. Porque no Sabe Retrô nós fizemos o Todo Mundo Tenta, que foi onde nós destrinchamos todas as conquistas do Brasil em uma série semanal que foi ao ar na Copa de 2018. Infelizmente não tivemos o 6º episódio, mas daqui a alguns anos vamos ter. E nesse roteiro... Daqui 2 anos. Da conquista de 1970, foi colocado na pesquisa, a gente descobriu que todos os jogadores do meio pra frente eram os respectivos camisa 10 dos seus clubes. E daí, obviamente, que ninguém contestou o Pelé ser camisa 10, né, obviamente. Mas, assim, do meio pra frente, todo mundo ser o camisa 10, é porque era muito embaçada a seleção também. Cara, não tem, né, cara? E outra, não ia ganhar. Não interessa o que ia acontecer, não ia ter tragédia, não ia ter nada que tirasse o título, porque jogavam fino. E assim, ainda concluindo sobre o Ademir, tipo, eu, claro, como palmeirense, não vi, mas aí fica sentido, queria que o cara tivesse jogado. Mas a gente entende também. Eu olhando rapidamente aqui, o Ademir teve 14 jogos pela seleção, não tem nenhum título. Mas ele jogou, provavelmente, alguma eliminatória, algum jogo amistoso, mas isso não é proeza só dele, né? O Ali vai trazer mais nomes aí. Né? Exatamente. Já falamos do Ademir. Vamos trazer agora a conversa um pouco pro lado do Rio de Janeiro pro nosso amigo André Zanetti. E o Andrade, hein? Tá certo que tinha o Zico lá no meio do campo do Flamengo, mas o Andrade jogou muita bola e foi muito pouco aproveitado na seleção brasileira. E merecia, né? Ele foi um dos destaques da conquista do brasileiro que classificou o time para 81 na Libertadores, né? Mas enfim, não foi muito aproveitado na seleção. Muitos falam que os pilares, no caso, tanto do Flamengo de 80 quanto 81, seria Zico, Andrade e Júnior, né? No caso, o Júnior na lateral. Falam, né? Enfim, todo mundo jogou muito bem, seja o Nunes no ataque, enfim, né? Se eu for
pontuar todo mundo, vai faltar até... Vai ficar chato, mas enfim. A questão do Andrade em si, eles falam que foi muito injustiçado porque dependia muito também da condição física dos outros, né? Então, quando eles falam que mas não foi tanto chamado para a seleção, parecia que a justificativa até umas épocas que eu andei pesquisando, que era o esquema tático que não favorecia o que ele jogava. Mas saber, tinha o né, Falcão, cara? tinha o Toninho Cerezo, mas no banco ele podia sentar, ele tinha calibre E pra tinha sentar como no jogar, banco em né, 82 cara? na Tinha Copa, como né? jogar, Poderia tinha ter como ido. jogar. E lembrando, pegando aí 70, que a gente falou, e agora a gente tá nos anos 80, Zagallo foi o principal técnico dos anos 70 da seleção e o Tele Santana foi o principal técnico dos anos 80. Quem dera essa dor de cabeça boa perdurasse até hoje. Você deixar um Andrade de fora, um cara que era importantíssimo no Flamengo, ou como a gente já citou os outros nomes atrás ali, quem dera fosse bom. Imagine essa dor de cabeça que eles tinham, quem eu vou deixar de fora. Mas tem um ponto que eu vou destacar mais pra frente aí, que eu acho que naquela época também os interesses eram mais futebolísticos do que hoje em dia. Sim. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí. Isso, que nós vamos chegar agora nas datas mais pertinho. Mas tem muitos nomes aqui que eu queria trazer ainda nessa leva de jogadores mais antigos. Também no Flamengo nós temos o Adílio, né? E é outro que não foi chamado. Vocês estão me escutando? Eu sou de 1993 e sou santista. Por que eu sei desses caras? Porque o Andrade, por exemplo, foi o comandante de 2009 da conquista do Campeonato Brasileiro e eu queria saber, quem que é esse cara que todo mundo fala, os comentaristas estão falando, foi ídolo no Flamengo e eu não conheço. Aí a gente vai pesquisar. É disso que eu tô falando, dessa paixão que a gente comunga aqui. Eu não sei se todo mundo é assim aqui que tá dividindo a mesa comigo, mas eu sou assim. Eu vejo um cara ali que tá todo mundo saudando e falando. Se eu não conheço, eu quero saber quem é. Claro. Só a mandioca, quando saudam, é complicado. Mas é o seguinte, eu penso assim, você falou que é santista. O Santos, nos anos 60, principalmente, teve esquadrões. O Palmeiras, nos anos 70, no meu caso, o Flamengo, nos anos 80. Sempre esquadrão. Não dava pra levar todo mundo, óbvio. Mas você pega o esquadrão do Flamengo, que é onde a gente tá agora. Você tinha o Nunes como atacante, que era um excelente... E também não teve grandes passagens pela seleção. Sim. Você tem Adílio e Andrade, que a gente acabou de citar. Então você tem o Leandro. O Leandro jogou na seleção de 82. Mas não foi tão bem aproveitado quanto deveria. Pois bem, eu acho que é uma pena, dói nos nossos corações não ver esses nomes. Só que assim... Os caras jogavam no Brasil, o amor tava aqui. O brasileiro, o torcedor da época, imagino eu, queria... Escutaram isso aí? Eles queriam ver os ídolos que atuavam aqui no Brasil e representavam as camisas dos seus times de coração, transcendendo isso na seleção, né? Dando sequência na seleção. Infelizmente não aconteceu. Mas... Você falou sobre isso, dos ídolos no Brasil, e tem um nome aqui que eu ia deixar passar, porque a gente já tá se alongando um pouco nesse próximo bloco, mas tem o Evaristo de Macedo, todo mundo conhece o Evaristo de Macedo, e aí ele não jogou Copa do Mundo, e ele foi um dos grandes craques brasileiros, e não jogou Copa do Mundo, que muito se falou que em 58 ele poderia ter jogado, mas porque naquela época não se dava muita atenção para os craques que jogavam fora do Brasil, e... Em 58 ele estava no Barcelona, pessoal. Pois é, cara, se você parar pra pensar, às vezes é muito de... A época em si, né, o que movia o futebol, né? Que nem o próprio Leonardinho falou aqui agora, né? Porque movia a paixão, não sei o quê. Mas é difícil hoje em dia você chegar pra um, né, pessoalzinho aí de 12, 13 anos e falar assim... Cara, se eu te falar que o cara jogava no Barcelona em 58 e não foi chamado pra Copa do Mundo. Cara, desculpa, com todo respeito ao público mais jovem, a gente é jovem, mas os mais jovens que nós, tem gente que mede o que o cara deve ir pra seleção. É onde ele tá jogando. Aonde ele tá jogando. Se o cara tá no Barça, no Real, no Bayern de Munique... Ou, cara, até se o cara tem overhaul legalzinho no FIFA lá. Não duvidem. Se o cara tem overhaul meio baixo no FIFA, esse cara tem 75 no FIFA, acho que não pode ir pra seleção. Mas eu queria falar uma coisa bem rápido, se você me permite. Mas eu permito. Você falou de 58 aí, né? A gente fez o Vida de Bola do Bellini, pouco tempo atrás também. E, engraçado, o Bellini foi capitão em 58
Em 62 foi o Mauro Ramos. E o Bellini acabou virando reserva. Veja, o Bellini era o capitão, era tipo considerado um dos melhores backs da época, e ele deu de livre e espontânea vontade a titularidade pro Mauro Ramos não ficar de bico. Depois foram ser companheiros de clube no São Paulo. E, enfim, você veja como a essência do futebol da época era diferente, inclusive para atuar em Copa do Mundo na seleção brasileira. O Bellini é um craque muito... Na verdade, ele é um craque não reconhecido pela torcida brasileira, né? Quem torce pra seleção devia reconhecer muito o Bellini, né? Mas já foi discutido em subcasts anteriores que o futebol hoje não se resume em Messi e Cristiano Ronaldo, né? Sim. Tem muita história antes disso. Jogam muita bola os dois, sim, jogam muita bola, mas... não existiria, esses nomes não existiriam hoje se não fosse os que ajudaram a construir o que é esse esporte que a gente tanto ama. E já que a gente trouxe tanta informação relevante para essa mesa, chegou a hora da informação relevante com o palestrinho. Leonardo Tavares. Ô, palestrinho! Vocês sabem que o futebol brasileiro é repleto de curiosidades, óbvio. Mas uma coisa curiosa mesmo é que o futebol tem muitos charás nos clubes. Mas não é jogadores, eu estou falando de nomes de clubes. Vocês sabem que tem 3 portuguesas, 3 Flamengos, tem 3 Corinthians, tem Botafogo a rodo por aí também. E esses dias eu me perguntava, até falava em off com vocês, será que tem mais Atléticos ou mais Américas no Brasil? Vocês sabem ou não? Não. Então eu vou trazer isso para vocês Eu agora. vou chutar. Atlético. Eu vou chutar na América. Pelo último levantamento do ranking da CBF, existem 378 clubes registrados no Brasil, sendo eles 11 Atléticos e 7 Américas. Eu achava que era muito mais quando eu falei, vou pesquisar essa coisa sem pé nem cabeça, mas é interessante, né? Então a gente tem 11 Atléticos. Vamos ver quantos e Atléticos a 7 gente conhece. América. Vamos ver, Vamos tentar. Então, o Hermann Heichinger, Atlético de Ibirama, Tá bom, eu não sabia que tinha esse nome. Atlético Goianiense, Mineiro, Paranaense. O de Sorocaba. Isso que eu ia falar agora, Sorocaba. Tem o de Pernambuco, Atlético. Não conheço. Mas tem. E deu Você é quantos? o palestrinho, deu 6. Falta 5. Tem que fazer um esforço agora, né? Agora acabou o meu conhecimento de Atléticos agora. Não, eu devo se pensar bem pensadinho, mas o Subcast tem tempo, então... mas... E a América? Eu sei que tem o América Mineiro, América de Minas. o América de Pernambuco, Do Rio. o de Natal e... Falta 2. Faltam 2. Devem estar perdidos por aí. Provavelmente nos nossos gloriosos estados de Rondônia, Amazonas, deve ter algum perdido por lá. Mas eu confesso que eu achava que era mais Atlético ainda, né? Pouco, né? 11 só. Pois é, são 11. Eu confesso que também, quando fui atrás desses dados, achavam que eram mais Atléticos e mais Américas. Mas, assim, o ranking é atualizado todos os anos. Eles, às vezes, não consideram times que estão licenciados das suas federações. Então, por isso que dá uma... Às vezes tem Atléticos aí que existem, estão fundados, mas estão licenciados. E aí eles não entram no ranking da CBF. E tem o Atlética, Associação Atlética Iguaçu. Associação Atlético Iguaçu. Então, vamos para o próximo bloco. Muito bem, já falamos daqueles que nós apenas ouvimos falar e fomos atrás pesquisar muitos ídolos de nossos clubes, muitos ídolos de clubes adversários, mas que a gente quer saber, né, que ajudaram a fazer a história do futebol. Ídolos dos nossos pais, dos nossos avós. Exato, ótima pontuação, porque muita gente aprendeu a torcer com o pai, com o avô. Enfim, agora vamos falar ali da safra 90-2000, que são aqueles caras que a gente viu. De 90 ali teve alguns que a gente viu o finalzinho da carreira, alguns que a gente viu início e fim da carreira. E eu vou trazer, eu acho que o principal nome dessa lista, desse bloco, é o Alex. Sim. Né? Que saiu Vida de Bola recentemente. Recomendo muito você assistir, foi muito bom esse vídeo. E, enfim, o Alex, ele foi ídolo em quase todos os clubes que ele jogou, com exceção da passagem pelo Flamengo, acredito. Porque a passagem foi curta. Exatamente. E teve muito problema, né? Porque na passagem que ele teve pelo Cruzeiro e pelo Palmeiras, que ele teve por empréstimo rápido, não foi legal. Mas depois ele voltou pro Palmeiras
Jogou muita... na primeira passagem pelo Palmeiras ele jogou muita bola, né? Aí ele teve uma passagem rápida no Cruzeiro, depois voltou, que daí foi aquela temporada absurda de 2003, que também tá no Mitagem, lá vai assistir. O Subiu a Bandeira tem muito conteúdo pra você acompanhar. Enfim, e daí foi lá pra Turquia, fez o que fez lá. Vai pesquisar o que é a idolatria desse cara na Turquia. Eu amo futebol e fiquei abismado com as coisas que eu li sobre o Alex na Turquia. Enfim, tinha que ser mais aproveitado na seleção e ponto. O Alex pra Turquia é tipo o Zico pro Japão, né, cara? E é aquele negócio, parece que o cara... você vê a história do cara, você fala assim... Não, mano, o cara que não conhece, né? O cara vê a história do Alex e fala... Não, mano... Na seleção o cara deve ter comido bola, né? Chega na seleção, você vê que parece que não ia, né, cara? Não sei se o cara não ia, mas não era convocado, não sei se era briga... Dos nomes, assim, dos anos 90, mais lembrado, sem dúvida, por imprensa e torcedores, é o Alex. Porque o Alex, né, jogou, como já dito, muita bola. Ele teve passagem, se eu não me engano, jogou Copa América, jogou Copa das Confederações. Ele jogou junto com o Ronaldinho, aquela jogou Copa América de Olimpíada, 99, ele né? jogou o pré-olímpico, foi campeão do pré-olímpico. Foi campeão do pré-olímpico que foi disputado em Londrina, não sabia disso. Aí, ó, eu também não sabia. Palestrinha fora de época. Cara, o que eu penso, assim, acho que o X daí dessa não glória do Alex, ou não oportunidade do Alex, é o próprio Filipão. Porque o Filipão foi técnico do Alex, principalmente no Palmeiras, teve, né, tipo, contato direto, era o camisa 10 do Filipão, quase no auge do Alex. E aí vem a convocação de 2002, né, para a Copa do Mundo, o Alex fica esquecido. Lembrando que o Filipão valorizou bastante jogadores do Brasil naquela época. Muitos jogadores do Corinthians, jogadores do Grêmio, jogadores inclusive do Atlético Paranaense, no caso do Kleberson. E o Alex ficou esquecido, é uma indignação que até hoje leva. E você fica pensando assim... Ele teve a segunda chance, o Felipão teve a segunda chance. Quando o Emerson é cortado lá já na preparação, e aí você pensa, não, então o Alex... Agora vai, né? Por mais que não fosse exatamente... Com todos os méritos pro Ricardinho, que também jogou muita bola, sim. Mas assim, vamos ser sinceros, o Alex era a bola da vez, era o nome. E aí o cara, tipo, você não era a mesma posição, a gente sabe que o Emerson era um volante. Mas assim, para compor o elenco, ser reserva, o Alex... no mínimo, deveria estar naquela seleção de 2002. Não esteve. É uma mágoa que o Cabeção carrega, pra quem não sabe, Alex Cabeção, carrega até hoje do próprio Filipão, né? Pra quem não sabe, no Subir a Bandeira nós temos aí 2 roteiristas, aquele que vos fala agora, Alexandre Jorchak, e Leonardo Tavares. Nós dividimos os roteiros, e esse do Alex é o que fiz. Eu ia falar exatamente isso. E houve muito essa expectativa, quando o Emerson se machucou, de ser convocado o Alex. A própria imprensa ventilou o nome do Alex. E eu imagino, cara, na primeira convocação, na convocação oficial, tá esperando ser chamado, não é chamado. Frustração. Ainda mais o técnico sendo um técnico de confiança. Se machuca um jogador de meio campo. É volante? É volante. Mas, joga ali na intermediária, né? E aí pensa, puta, vai chamar quem? Será que vai chamar eu? Não sei. E aí a imprensa começa a ventilar de novo. Botar a pilha. E não chama pela segunda vez, eu acredito que deve ser uma frustração muito grande. Enfim, coloca 2 coisas, mentira, 3 coisas sobre o Alex. Coloca assim, Alex, vigília, presidente, coloca no Google isso. Coloca também Alex, acidente, pés, coloca isso também. E coloca Alex, estátua e pronto. E aí você vai entender do que nós estamos falando. O tamanho desse jogador que ele representou para o futebol brasileiro. Você tem outros nomes aí que você acha que deveriam... Anos 90 era repleto de nomes. Muito nome. Anos 90 foi, acho que, pra gente ali... Foi um ano muito bom ali, porque acho que foi o ano que todo mundo começou a querer acompanhar futebol aqui nessa mesa. O ano que essas gracinhas aqui vieram pro mundo. O Neto, né? O Neto podia ter sido mais aproveitado na seleção. Djalminha. Pois eu ia perguntar se o Djalminha Silvinho é um nome que poderia ser... O Djalminha, eles falam que era nível Ronaldinho. Você que não nasceu, né, não tem ideia da década de 90, você que é mais novo, o Djalminha era comparado com o Ronaldinho Gaúcho. O Djalminha fazia... alegria nas pernas, não Bernard, mas sim Ronaldinho Gaúcho. Ele fazia magia com a bola. Se pegar os highlights do Djalminha, é coisa de outro mundo, papai. O Djalminha, eu acho que talvez o que ele poderia, assim, na Copa que ele foi injustiçado, pra mim é de 98. Porque ele jogou muito
já desde os anos dali 95, 96, ele fez assim aquele campeonato absurdo, os 100 gols lá com o Palmeiras. Depois ele vai pro Flamengo, se torna ídolo, detona bola, né, lá. E assim, o Djalminha tinha espaço assim mais do que garantido assim na cabeça dos torcedores da época na seleção brasileira. A gente sabe que a concorrência era grande, mas pela bola que o Djalminha jogava... Mas o cara tem espaço, né? Sabe que a concorrência é grande, mas o cara E o tem o Silvinho, espaço, que foi né, cara? ídolo no Lyon antes do Juninho Pernambucano. Aí tem que tá, isso né? também. O Silvinho é um cara que talvez ficou um pouco esquecido justamente Sim. por ter saído um pouco antes do cenário nacional. E é um craque sem holofote, na verdade, Exato, se for ver, né? Mas o Exato. Rivaldo também tipo, era. Mas né? é tipo o Rivaldo. O Rivaldo ainda ganhou a Copa de 2002, mas o Silvinho Mas não. porque foi Mas convocado, aí, entendeu? Aí mas que aí tá a tá. diferença. O que foi reconhecido e o que não foi pelos Ele teve um técnicos da pouquinho época, de né? holofote, tipo, virou um pouquinho pra ele, tá E o ligado? Rivaldo, hoje você fala de Rivaldo, você lembra do Rivaldo no Barcelona, mas assim, o auge do Rivaldo, a glória do Rivaldo é na seleção brasileira, você entende? O Silvinho não teve, digamos, essa oportunidade. Você citou o Neto também carrega uma mágoa até hoje do Sebastião Lazzaroni, que era o técnico da seleção da Copa de 90, né? E assim... Cara, que pensam parecido com a gente, né, cara? É uma catarse muito gostosa. O Neto, ele com certeza estava no auge da carreira. Ele havia acabado de ser campeão brasileiro, o primeiro título do Corinthians do Campeonato Brasileiro, craque do campeonato. Nossa, em 89 ele já tava jogando muito. Muito no próprio Palmeiras, próprio Palmeiras, numa troca né, meio cara? conturbada lá. Ele Era muita bola, ele né? caiu no Corinthians. Ele já tinha jogado no Guarani também, No Guarani ele já muita jogava bola no antes fino de do vir pro fino. Palmeiras. Nossa. E assim, o Neto, assim, por mais que ele seja sarna, quem tem os haters do Neto, né? Mas futebolisticamente o cara era craque, batia na bola como ninguém. E assim, eu acho que é um cara que foi injustiçado talvez até por birra do técnico da época. Cara, Mas ele eu gosto desse tipo de jogador. Eu gosto do cara marrento. Eu gosto do Gabigol. Entendeu? Eu gosto do Romário. Eu gosto do Renato Gaúcho. Esses caras que tinham a marra e resolviam, entendeu? Futebol é isso. Cara, né? o Neto fez um desafio agora no canal concorrente, que eu não vou falar o nome pra não fazer propaganda pros caras. Mas, cara, ele foi bater falta, tipo, parecia que ele tava em atividade, porque o cara não errava falta, cara, Você jogou sabe? o canal do Zico? Ah, não, os melhores Zico mais 10, acho que era. Eu não vou falar desse aí, porque pra mim é demais. Tô falando do Neto. Mas o é Zico, que pra mim, não o Zico tem. hoje ele não tem espaço nesse programa, porque ele é um cara que foi contemplado pela seleção Ele brasileira. só não ganhou Copa, né? Não ganhou, mas ele, Deveria. tipo, ele mereceu estar Ó, lá. eu não deveria estar fazendo propaganda de canais adversários, mas vai lá ver o canal do Zico. Não, lá do ele Zico cobrando pode vai fazer, lá pode ver, fazer. cara. Do Zico pode. Arthur Antunes Coimbra cobrando falta. Cara, ele brinca. O cara tá com reumatismo e consegue cobrar Ele falta brinca, no ele ângulo. cobra falta. É absurdo. E voltando um pouquinho no Neto, saudades de ouvir aqueles comentários, né, da Band, quando tinha transmissão, ele dava uma falta perto da área, ele falava assim, daí eu, Ayrton Lira, Zico, Nelinho, era gol. Agora, galera, eu vou trazer um cara que não foi injustiçado por treinadores, mas sim pela vida, que é o Denner, né? Cara, eu tenho uma curiosidade, tipo, eu acho que todo mundo que gosta de futebol deve ter. O que seria? O que seria a grandeza e o tamanho, tanto de idolatria quanto de futebol de Denner, cara? Porque era esperado muita, mas muita coisa. Você que não sabe, cara, você que não sabe a história do Denner, você que tá ouvindo e não tem ideia da história do Denner, é um cara que, tipo assim, se esperava muito, mas é tipo, hoje em dia, nasceu um Neymar no Santos, mas tipo assim, nasce o jogador e você fala assim, vai ser maior que Pelé, tá ligado? Porque ele jogava muita bola. Eu não sei se seria maior que Pelé, mas jogaria muita bola assim a top 3, cara, top 5, tá ligado? Ele, pra quem não sabe, ele teve a vida ceifada em um acidente de trânsito. Mas enfim, o meu pai, eu mostrei a vida de bola do Denner, o meu pai falou, esse cara jogava muita bola. Ele compunha essa safra maravilhosa dos anos 90. É um cara que a gente também não viu muito bem, porque ele morreu em 94, né? Com apenas 23 anos o Denner tinha. Ele era craque já na Portuguesa. E assim, a expectativa, o potencial que se depositava em cima do Denner era enorme. Infelizmente, né, por infortúnio aí, por força maior, ele não pôde. Porque 23 anos, assim, vocês podem discordar de mim, mas pra mim o auge da carreira de um jogador é quando ele tá ali nos 26 até os 30 anos, que ele já tá bem fisicamente, já tá, né,
não precisa, já não é mais tratado como um piá, a gente fala piá aqui no sul, mas não é mais um moleque, um garoto. Então ele já tá bem psicologicamente, fisicamente, já tá adaptado ao futebol. Então assim, se ele já mostrava esse potencial antes dos 23 anos, jogando muita bola, eu não vi muito, mas pelo que os pais falam, que era início dos anos 90, imagina se ele tivesse atingido o auge da carreira dele, eu acho que a gente teria aí pelo menos um cara, no mínimo, do nível dos que a gente teve nos anos 90. Saudades Denner e saudades Portuguesa, né? Cara, eu acho que assim, ó, se pegar esse caso do Denner e você falar assim, mas, né, lógico que a gente não quer que ninguém venha a falecer, no caso, né? Mas, faleceu com 20 anos, 21 anos, você já tem sabe, tudo bem, o cara é bom jogador, tem futuro, beleza. Então, tipo, ele tinha 23 anos, mas era um cara que, tipo, se esperava muito dele, não era pouco, tá ligado? Até porque o que ele fazia, você pega vídeos dele, ele parecia brincar jogando bola. Ele fazia tipo que nem o Garrincha, ele dava o drible e voltava pro cara tentar uma segunda chance de tirar a bola dele. Então, eu juro que é um dos jogadores, assim, quando foi idealizado o canal, quando foi criado o canal, foi feito toda a questão, tanto o Denner quanto o Aranha Negra, quanto vários jogadores, eu tinha uma questão de contar a história dele. E o Denner era um cara que eu tinha questão... Eu fazia questão de contar a história do Denner pra fazer um vídeo pro canal, tá ligado? Enquanto o André falava aqui, eu dei uma olhadinha. O Denner jogou pela seleção. Foram apenas 2 jogos pela seleção principal e mais 2 pela seleção sub-23, né? É uma pena, mas assim, nesse caso a gente tem que entender que não é uma injustiça, né? Foi É uma justiça da vida, né? Fica Fica aqui nossa homenagem ao Denner. E vamos mudar um pouquinho o clima disso aí. Vamos tentar sorrir um pouquinho. Chegou a hora do trocadibre. Alguém quer começar com a série dessas piadas infames? Eu hoje quero só tentar adivinhar. Último episódio, o Leonardo Tavares falou que tinha 5 e não fez nenhuma. E agora, pelo menos 2 ele vai fazer. Eu tenho um monte aqui também. eu vou trazer uma, daí você traz a outra, a gente vê se cabe mais uma. Tá bom. Assim, ó, pessoal, todo mundo convive aí com mulheres difíceis na vida. Mulheres, quando estão brabas... Convive com mulher é difícil. Cara, qual jogador é aquela mulher, assim, que quando tá nos dias, ela derrete a mente da gente? Chicão. Eu não tenho o que falar. Não tem o que falar? Não. É que você é casado, né? Não, mas eu não tenho o que falar. Cara, eu não tenho o que falar porque o cara já falou, é Chicão. Mas é que o Gordo já fez o Chicão na última lá. É uma boa resposta, mas Não é. é um goleiro. Posso falar? Querem pensar mais um pouco? Agora fala, eu já queimei a minha... Aquele goleiro que os colorados não gostam de lembrar. Que diaba. Sai de abedo. Sai de abedo. Poucos entenderam a minha frase de abertura. Eu tenho uma muito... Assim, ó, pessoal, pra quem não sabe, eu tenho muito tempo livre, daí eu fico inventando Coçando coisas. o saco. E essa aqui veio... E assim, ó, eu juro pra vocês que eu não pesquiso. Essa aqui, ó. Eu também não. Qual o jogador que fica assobiando? Essa é uma pergunta para aquele que conhece muito bem o vocabulário brasileiro, entendeu? O vocabulário da língua portuguesa. Então, qual é o jogador que vive assobiando? Eu chutaria um fio maravilha, maravilha. Não, eu não sei, não faço ideia. É o Thiago Silva. Mas a gente tem alguns Silva no Brasil. Vai procurar o que é Silvo lá. Vai procurar o que é. Um Silva, Eu quero- dois eu- Silva. Posso encerrar? Então, eu quero Não, mandar mais São Paulo. eu quero fazer, mas se deixar eu faço mais uns 15 Eu trago aqui, no ó. próximo, então. Não, pode fazer também uma. Eu quero fazer essa aqui e daí você faz a última. Então tá, mas a última é bem fraquinha. Qual... Ó, essa é muito boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Esse que é o problema, o cara faz propaganda antes do negócio. Qual é o time... Qual é o time em que os jogadores vivem sentindo dores? Qual é o time em que os jogadores vivem sentindo dores? É o Real Matismo. Será que eu faço? A minha era bem simplinha.
Agora o cara me puxou o tapete nessa aí. Porra, bicho. Não, vou fazer mais uma então. Eu vou fazer mais. Eu tô com a corda toda. Tá empolgado, bicho. O que a carne na grelha disse pro San Siro? Não. O Giuseppe Meazza. Nossa. Essa foi excelente, parabéns. Ó, Senhoras e senhores, trocadilho. Meu Deus. Momento aleatório. Pesada, eu já participei de um show da virada tocando pandeiro na emissora aqui da cidade. Verdade. E eu queria ver assim, eu não vi, cara, eu não acho, eu queria ver. mas uma pergunta que não quer calar. Era na época que era TV Milênio! Era ou milênio! é TV 1000? Grupo preto no branco. Ai, eu queria ver isso. Então isso é lá pros anos 2010. Como é que acha isso, cara? Como é que acha isso? Eu não sei, eu sei que sim. Eu sei que tem. Manda um WhatsApp pro Arnaldo Miller. Meu Deus, Nosso cara, querido Arnaldo Miller. isso é uma relíquia que o Brasil tem que ver, Ele cara. deve ter o acervo lá, o Arnaldo Miller deve ter o acervo da Tem TV. acervo do Iguaçu, Você- Arnaldo. Ele e o Salto pro Xodó. Você me falou um dia, né? Por que você tá tocando na TV Milênio? Próximo bloco. Agora, já falamos daqueles caras que a gente não viu, mas ouviu e foi pesquisar. Daqueles que a gente viu um pouquinho. Viu um gole? E agora vamos falar dos contemporâneos. Alguns podem ser contestados. Eu vou trazer o Vanderlei, né, cara? O Vanderlei não teve nenhuma chance na Foi seleção muito brasileira. pedido, né? Vanderlei. Muito E pedido. hoje não vai ser mais convocado. Infelizmente já tá com a idade avançada. E não vem seguindo aquele alto nível que ele tinha no Santos. Mas infelizmente nunca foi chamado. Não vai ter a foto dele. Não vai ter o quadro O da quadro camiseta. com a camiseta, né? Não vai. Cara, é... Mas o Cássio pegaria aquela bola do De Bruyne. Essa é a minha frase, Essa meu é a- protesto. Protesto. Cara, mas é muito da fase, né, que tem que aproveitar. Seja numa eliminatória, seja no amistoso, seja Copa América, seja o que for. Tem que aproveitar. Até pra goleiro, né, cara? Goleiro é o que mais, na verdade, acho que sofre com isso. Porque às vezes você vai pensar, o cara é lateral direito, que nem a gente tem a questão do Léo Moura e do Juan. Foram convocados ali em 2006, 2007, que estavam no auge do Flamengo. Cara, foram convocados, jogaram, o Juan jogou, o Léo Moura jogou, mas goleiro, cara, pô, Mas o tem que Muralha chamar, foi cara. convocado, Muralha foi convocado. E ele mas- tava bem na época que ele foi Pois é, convocado. e né? daí- Depois que ele cara, virou o meme. Eu acho que o terceiro goleiro, né, com perdão do tempo aqui de tomar de vocês, é o seguinte, terceiro goleiro tinha que ser aquele goleiro que você pega e fala assim, qual o goleiro que tá mais no tempo bom, assim? O cara tá no hype bom dele, vamos supor agora, tá nesse momento que estamos gravando, tem o do Santos, João né? Paulo. João Paulo e tem o Neneca do Flamengo. Leva um desses caras. O Hugo, né, pra quem não conhece. É o Hugo, no caso o Hugo, Mas Neneca, assim, ó, enfim. depois que Cara, entrou- leva um desses caras, entendeu? Depois tá que no hype. entrou Para terceiro Alisson goleiro, e exato. Ederson, eu acho beleza. A vaga de titular e de reserva já tá ocupada. Só que assim, o Vanderlei fez 3 temporadas excelentes Pois é, no o problema Santos. é Ele que poderia ter todo sido mundo- titular da seleção Todo brasileira mundo e não foi. pedia. Na verdade, todo mundo pedia que ele fosse. Até pela fase que ele tava. Não era 2 jogos, não era uma semana, não era, enfim, 2, Era 3 rodadas. regularidade. Cara, era a regularidade do cara aí. E não sei se é birra igual a do Dudu, não sei se é, sei lá. Não Que ia, também não já vai. tá aqui, né? Já é o próximo Não vai. dessa Vai lista. falar. E eu quero ver. O Eu quero ver coração. Leonardo Tavares falando do Vanderlei O e também do coração. Dudu, obviamente. Coração. Não, mas eu acho que, até juntando os dois aí, salvo engano, o melhor momento Salvo. dos dois foi em 2016 ali. Não sei se o do Vanderlei, você que é santista pode confirmar, mas ele começou a aparecer bem em 2016, ou você acha que foi um pouco depois? O Vanderlei começou a brilhar no gol do Santos no Campeonato Brasileiro de 2015. Tanto que na final do Paulista de 2015 era o Vladimir. Daí veio o Vanderlei, 2015, 16 e 17. 18 ele fez uma temporada muito boa. Mas já começou a entrar na decadência. Sim, mas 2019 ele perdeu a titularidade pro Everson, que, ao meu ver, e de muitos outros santistas, não merecia ter perdido. Hoje está no Grêmio, o Vanderlei, né? E, aliás, você citou aí a final de 2015, inclusive um momento aleatório aqui,
eu troquei o nome do meu futuro filho, ia ser Vladimir, mas por conta desse goleiro que pegou os pênaltis lá na Vila Belmiro, eu decidi que não vai ser mais Vladimir. Voltando a falar do Vanderlei... Vai achar o que deixa ele dar de Vladimir. O cara nasce com O Vanderlei, 40 anos. cara, o Vanderlei de fato era um goleiro muito regular, pedido por todos. Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 2016, ali que o Santos brigou junto com o Palmeiras, e depois em 2018 também, o Vanderlei assim fazia partidas excepcionais. Eu era um defensor. E assim, nesse período, como você já falou, foi convocado Cássio, foi convocado Muralha, né? Muralha. o Jefferson foi convocado. O Jefferson acho que até tinha seus méritos para ir. Mas assim, o próprio Everton, que hoje acho que tá melhor do que na época, ele foi convocado para a seleção lá olímpica, né, em 2000. para substituir o Fernando Praz, que 16. fazia um bom campeonato, mas ficou... Cara, eu acho que assim, goleiro é a posição mais fácil de sofrer injustiça. Porque goleiro, já desde a antiga, o Brasil é bem servido. Mas nesse período específico, a gente não estava tão bem servido assim. Então o Vanderlei, pelo campeonato que ia fazendo, merecia estar lá. E aí você me pergunta do Dudu, eu também acho que em 2016 o Palmeiras foi campeão. O Dudu, assim, ele fez um campeonato, assim, foi considerado um dos melhores jogadores. Ele ganha o prêmio no outro campeonato, em 2018. Mas nesse período de 2, 3 anos, o Dudu, em atividade no Brasil, na posição que ele exercia, ele era decisivo, ele era muito bom. Assim como é o Bruno Henrique hoje no Flamengo, o próprio Everton Ribeiro no Flamengo, esses caras hoje estão no auge. O Everton Ribeiro foi convocado agora, mas já poderia ter sido convocado antes. 2013, 2014. O ali. Dudu é um cara que passou batido. Ele tem, assim, 3 jogos pela seleção, em amistosos, lá contra o Gabão, contra a Colômbia. Acho que uma vez ele foi convocado para eliminatórias, acabou nem entrando, só ficou lá como opção de banco. Então, assim, Aquele jogo que o cara é um desfalca só pra desfalcar, né? Isso, além de tirar, né? De tirar do clube. Pra complicar o time da gente. Independentemente de clube, todos nós aqui, rivais ou não do Palmeiras, sabem que o Dudu fazia um bom campeonato. Mas aí vem o que eu falei lá atrás. Hoje o interesse de seleção brasileira, até dos clubes, mas principalmente seleção brasileira, é outro. Hoje você conta nos dedos os jogadores que são aqui do Brasil. Eles são convocados nesses jogos, que as data FIFA dão uma segurada nos caras lá da Europa e aí arrebenta os times aqui. Mas é raro, quando precisa mesmo, vamos apelar lá pro cara lá do Chelsea lá. Então assim, e o William, vamos falar a verdade, o William já tinha passado a fase dele na seleção brasileira. E o Tite insistia no William. O problema é que daí agora dá uma vaga, daí chama não sei quem do Hertha Berlim que tá cara fazendo que gol, tá ligado? Falar. Um cara que você nunca viu. E aí, falar. o que se chega, boato, o torcedor fala, que o Tite não levava o Dudu e até mesmo o Vanderlei por conta de ele ser ligado ao Corinthians. Isso é boato, não tô afirmando que é isso. Mas é birra com o time lá, com o rival lá, não vamos levar, não vamos dar moral. Vamos levar o Cássio, entendeu? Vamos levar o Fagner. Claro que não tem nada a ver, esses jogadores que foram, fizeram por onde. Mas, ou não, assim... O Kleber Machado. Não, é que vocês não viram as expressões dos colegas aqui. Mas assim, eu acho que hoje tem o interesse. E às vezes até a birra. Não é a mesma coisa dos anos 70. E o Fábio, né? Nós não esquecemos do Fábio, torcedor cruzeirense. A seleção esqueceu o Fábio. Você pensou que nós esqueceríamos, mas não. Eu acho que dessa nova safra, talvez que o mais injustiçado é o Fábio, porque ele é um baita de um goleiro, né? Eu lembro da questão dos goleiros. Os dois que, digamos assim, disputavam o título de melhor goleiro do Brasil seria Fábio e Vitor, né? O Vitor, que na época estava no Grêmio, depois acabou indo para o Atlético Mineiro. Mas o Fábio sempre foi um cara muito bom no Cruzeiro e que não tinha espaço nenhum, né, cara? Parece que passava todo mundo, passava, que nem foi falado do Muralha, do Cássio, do Jefferson, até essa questão do Jefferson. Não quero levantar polêmica nem nada, mas a questão de um goleiro negro, tanto em clubes quanto em seleção brasileira, é uma questão muito pouco abordada e eu acho que tem que ser falado. E um dia até acho que a gente poderia estar citando essa questão que, desde a questão do Barbosa, desde a época do Barbosa... Vai ver o primeiro palestrinha lá. O primeiro palestrinha... Que é no canal, não aqui no podcast. Exatamente, vai ter lá no youtube.com/subiabandeira, tanto no Facebook, Instagram, quanto no YouTube.
Tem essa história, mas desde a época, vem desde lá do Barbosa que parece que tem uma polêmica com relação ao goleiro ser negro, né? Preconceito idiota enraizado na sociedade. Enraizado na sociedade, que isso trouxe no caso, para a situação de arqueiro da seleção brasileira. E um dos últimos foi o Jefferson, e não sei nem dizer quando foi o penúltimo, antes do Jefferson quem foi. O Então, Dida, né? O Dida em pois 2002 como reserva, mas era um baita de um goleiro, enfim. Mas foi titular em 2006. 2006, né? mas Mas era aí- o Dida, né? mas Quem era convenhamos. outro goleiro que se poderia... Tá, convenhamos, mas e o que teve? Um goleiro bom parece que tem essa Por algum deficiência. tempo que, o Elton foi convocado também, mas nunca chegou assim ser... Até muitos criticavam o Elton, mão de bracinho mas de jacaré, fica a Tem que menção saber pra separar isso. as coisas também, né? Tecnicamente o que o jogador é e também esse preconceito bobo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas falando um pouquinho do Fábio, eu queria dar uma opinião do Fábio nessa mesma época aí do Jefferson. Veja, o Fábio, o auge dele talvez tenha sido ali o bicampeonato que ele fez com o Cruzeiro, 13 e 14, e depois mais uns anos seguintes. Acho que até o Fábio Antes teve... já, quando eles perderam, É. acho que em 2009 pro Estudiantes. Sim, não, antes, Ele já tava concordo, voando, mas eu né? digo assim, o auge, assim, o momento que, o Fábio merece a seleção brasileira é quando ele ganha um bicampeonato brasileiro, né? Eu acho que, e assim, nessa época quem era o técnico era o Filipão. Na Copa de 2014, o que ele faz? E aí que eu digo que hoje a mentalidade é muito diferente em relação à seleção brasileira. Ele leva o Jefferson, mas ele leva o Júlio César, que era um goleiro que, por mais que seja bom, convenhamos, já era um goleiro que já estava de fase titular, né? E esquecido, né? e já estava esquecido. Ele tentou vamos dar uma segunda chance. Na pro época o Júlio César tava no Queen's Park Rangers, não? Então, exato. Ou Tava, né? depois foi jogar no time do Canadá. Assim, era um goleiro que não justificava estar ali. E outros justificavam. Então, para mim é uma injustiça o Fábio não ter ido, ou pelo menos ter sido lembrado, nem que para terceiro goleiro. Isso acontece muito, né? Os caras... E hoje em dia é isso. O foco tá lá em quem tá jogando na Europa. Não tô menosprezando Ederson, Alisson, mas a cabeça da CBF ou de quem tá comandando a seleção parece que vendo os olhos para o que a gente tem aqui no Brasil, jogando em alto nível. Não que os caras lá não estejam em alto nível, mas parece que só presta o que tá lá. O que tá aqui fica em segundo plano. Pergunto pra vocês, rapaziada. E o Mauro Shampoo? E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.